Bom dia, amigos! Bom dia, família Noahide! Bom dia a você que está nos ouvindo ou irá nos ouvir pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelos grupos, pelo Instagram ou pelo Facebook. Quem vos fala é Geraldo Luide, cantor e compositor. E como sempre, toda quarta, aquele bate-papo. Já não é mais um bate-papo, é uma sabatina. Sabe com quem? Com ele que sabe tudo e mais um pouco. Ele lá do outro lado, lá no Paraná. Não sei se o maçarico tá ligado, sei que aqui tá ligado. O cardápio hoje aqui é ovo no asfalto. Ele que é professor de português, professor de inglês, professor de grego, professor de hebraico, e que é o meu professor de inglês e o meu professor de hebraico, e sabe tudo mais um pouco sobre tradição judaica. Eu falo com João Alves Correia, conhecido como S. Bom dia, João Alves, tudo bem com você? Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que nos ouvem. É muito bom estar de volta. Estamos aqui no Paraná. O Paraná hoje está aqui na minha região, litoral. Está um pouquinho, tá nublado, né? Mas o clima está agradável, tá bom, tá bom, Tá agradável, tá né? agradável, tá Tá bom. agradável. O sul, digamos, o clima assim é mais ameno no verão, né? É mais Ou ameno, ainda vou primavera, né? visitar o sul aí para tomar um chimarrão. Exato. Não chega a ser maçarico aí, ainda não, né? Ainda não. Em dezembro sim, começa a ligar o maçarico aqui. Beleza pura. Nós paramos, ou melhor, iniciamos a aula na quarta-feira passada sobre Isaías 53, que é um tema muito complexo, onde tiram textos isolados para apontar um Messias universal, não um Messias, um escolhido para a terra de Israel. E você trouxe o capítulo 52, na realidade, o verso 13 é aonde iniciaria o 53. E você trouxe um apanhado, trouxe para nós aí uma explicação bem profunda que não tem como ficar dúvida. E nós, esmiuçando ali o verso 13, que seria do 52, que iniciaria o 53, acabamos entrando no 53, que foi, primeiro, quem teria acreditado no que nós, entre parênteses, vou tirar entre parênteses aqui, nações, ou o que nós ouvimos, e quem foi revelado a ação do Eterno. Esse texto eu não sei se você comentou, não me lembro, mas e tem uma pergunta aqui já seguinte nessas aulas, né? Quem afinal é o servo sofredor registrado nessa passagem? Fiz aqui um paralelo do Isaías 53, verso 1, junto com essa pergunta. O que tu pode dizer para a gente aí, esclarecer, trazer a luz das escrituras hebraicas? Muito bem, Jorge. Então, é o seguinte, nós na aula passada falamos um pouquinho, demos a introdução a partir do Isaías 52, verso 13, até o final do 52, né? Mostrando que, na verdade, o personagem principal desse texto, que começa exatamente no 52, 13, é o servo. Aí nós vimos aí vários textos do livro de Isso. Isaías que fala que o servo é Israel. Então a pergunta acredito que esteja respondida nesse aspecto. Perfeito. Vários textos. É importante que se entenda, antes de mais nada, que quando você lê Isaías 52 e 53, o corpo todo, os 12 versos de 53, o que dá para perceber, o que aparentemente é que trata-se de uma pessoa. Uhum. Parece estar se descrevendo ali uma pessoa que sofre, uma pessoa que é maltratada, pisada pelas pessoas, e que o próprio Deus, na verdade, o castiga, né? E que Isso. ele se porta, digamos, de uma forma muito abnegada, muito de uma entrega, uma renúncia
né? A própria vida, na verdade, ele renuncia em favor daqueles que, no caso, estão lendo esse texto. E é Perfeito. natural que as pessoas daí pensem ou projetem, né, ali uma imagem já criada, que é a imagem de um Messias, por exemplo, que sofre e que entrega a sua vida, etc, etc. Então, é natural que as pessoas, nas religiões, acabem projetando essa ideia nesse texto. E Perfeito. a gente entende isso perfeitamente. Porém, é o profeta Isaías que fala que o servo, já que o servo é o tema aqui, que o servo é Israel. Não é uma pessoa, não é uma pessoa. Perfeito. Não é um indivíduo, não é um indivíduo. Né? Se não é um indivíduo, o problema é o seguinte: por que o texto então digamos, é redigido dessa forma, como se fosse uma pessoa? Porque Israel, no entendimento bíblico, quando é chamado de Israel, ele é tratado como se fosse uma única pessoa. Perfeito. Por isso que ele é chamado o meu servo Israel e não os meus servos. Porque apesar que Israel é um povo, mas Israel é um Perfeito. povo, ok, mas é tratado na forma coletiva, singular. Então, não diz respeito a um único indivíduo, mas sim a um grupo de indivíduos, coletivamente falando. Né? Então, Perfeito. é isso que precisa ser esclarecido antes de mais nada. Antes da gente entrar no texto de 53, é preciso que se entenda isso. É o próprio Isaías que diz: Israel é o servo de Deus. Perfeito. Mas nasce daí, claro, uma série de questões. E a questão mais importante que surge disso é: se Israel é o servo de Deus, por que Israel peca e transgride tanto? Por que Israel é punido, foi punido tantas vezes? Por que Israel sofreu o exílio, a diáspora romana? Por que Israel sofreu o Holocausto? Sofreu com as cruzadas? Sofreu com a Inquisição? Com os autos de fé? Com as perseguições? Com as expulsões dos países? Se Israel é o servo de Deus, qual é a figura que você tem quando nós falamos servo? Você tem a figura de alguém que obedece. Perfeito. Aí parece uma contradição, né? Porém, é preciso que se entenda claramente como isso se processa. É justamente por meio dessas aflições e desse sofrimento que Israel passa que as nações encontram aceitação diante de Deus. Entendi. Então, Israel sofre pena no mundo como um modelo para que as nações olhem para ele, vejam o seu sofrimento e que percebam que, na verdade, Deus está conduzindo a sua história. E engraçado que hoje tudo que acontece, a culpa é de Israel. Israel, ok. Agora, eu quero deixar muito claro uma coisa aqui. Quando eu falo Israel, eu não estou falando necessariamente sobre o Estado de Israel. Muito bem lembrado. Isso é importante. Tá? Eu não estou falando sobre o Estado de Israel, eu estou falando sobre o povo de Israel. Sobre o povo de Israel Tá? que ainda não se reuniu. Então, é importante que não se confunda, não seja confundido o Estado de Israel com o povo de Israel. Isso é Mas as pessoas importante. podem pensar, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem como diferenciar, você diferenciar aí essa Perfeitamente. Estado Perfeitamente. Israel com ou Israel da Torá? O Estado de Israel que existe hoje, lá em Israel, na região, no Oriente Médio, é eu diria, é uma convenção política. É um Estado, é uma nação organizado sob uma constituição, ou seja, é uma unidade política, é uma confederação política. Então, o Estado de Israel é algo, digamos, pelo menos no que tange às leis mundiais ou internacionais, parte
do concerto das nações que existem no mundo. É um Estado com a sua Constituição, com as suas leis, com, digamos, com com o seu regimento interno, que obviamente abriga o povo judeu, mas abriga também cristãos, muçulmanos, ateus, indianos, gente de toda parte. Perfeito. Então, se eu falar que aquilo é, digamos, o Estado de Israel é o povo de Israel, é um tanto quanto contraditório, porque o Estado de Israel abriga outras pessoas que não são de Israel. Entendi. Estou falando do povo de Israel. E vou mais longe ainda. Por quê? Porque a tradição judaica, ela mesma ensina que Israel só merece esse nome, Israel, quando ele se comporta de forma correta diante de Deus. Perfeito. Caso contrário, esse nome não é aplicável. Tá? Caso contrário, esse nome não é aplicável. Rapaz, o negócio vai ficando sério, hein? Vai ficando mais estreito. Vai Né? ficando estreito, hein? Então, o que acontece? O que nós temos hoje no Oriente Médio, que nós chamamos de Medinat Israel, Estado de Israel, não significa necessariamente que o que está lá, o que existe lá, seja povo de Israel. Agora eu só quero. Abriga o povo de Israel, abriga o povo judeu, mas não é um Estado teocrático, não é um Estado governado pelas leis da Torá. Perfeito. Para ser Israel, tinha que ser governado pelas leis da Torá. Entendeu a diferença? Exatamente isso. Entendi a diferença. Agora eu quero entrar num detalhe, eu sei que é polêmico, eu sei que está acontecendo no mundo inteiro, mas a verdade tem que ser dita, a verdade dói, é aquele remédio amargo, é o chamado metiolate de antigamente, né? Hoje não tem mais metiolate, hoje tem Nutella, metiolate Nutella, né? É verdade. Mas, e no que tange hoje, para quem, até para mim mesmo, interesse em conversão e muitos Benoa interessado em converter, qual é a veracidade, qual é como é que eu posso, a autenticidade dessa conversão, já que Israel não é o Israel da Torá? Qual o valor dessa conversão? Então, deixa eu só salientar. Israel, na verdade, como você falou no final, Israel não é o Israel da Torá. Não é exatamente isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que o Estado de Israel, geograficamente falando, né, politicamente falando, não representa necessariamente o povo de Israel. Perfeito. Né? Mas lá existe povo de Israel, lá existe gente que é, obviamente, de Israel, do povo descendente de Jacó e que tem a sua tradição religiosa, a sua tradição, a sua forma de ver o mundo, mas também abriga-se ali cristãos, muçulmanos, e um grande número de muçulmanos, aliás, um grande número de cristãos. Existem ali, digamos, existe uma comunidade cristã muito antiga, uma comunidade muçulmana islâmica muito antiga, né? E existem drusos, existem gente de todos os tipos de religião que você possa imaginar, existem barrais, né? Ateus, né? Então, o Estado de Israel, na verdade, é uma unidade política que concentra essa gente toda sob as leis do Estado. Perfeito. Né? Que são leis seculares, são leis que não têm vínculo necessariamente com a Torá, ou seja, é um Estado laico em termos. Laico. Né? Então, isso não é exatamente o que se espera do Israel bíblico, por assim dizer. Perfeito. Porque no Israel bíblico as leis são teocráticas, é a lei da Torá que ordena, que manda, é a lei da Torá que é imposta ao povo judeu.
E por Perfeito. que não é assim? Não é assim também pelo fato de que Israel é um Estado que abre as suas portas para todos os povos do mundo, claro. E não poderia ser diferente porque as leis da Torá elas são aplicáveis apenas aos judeus. Perfeito. Né? Só se as pessoas não, digamos, se adequassem às leis da Torá para poder, digamos, num Estado teocrático viverem como judeus, né? Ou semelhante à forma dos judeus. Então, num Perfeito. Estado moderno, como é o Estado de Israel, isso é inviável, naturalmente. Então há que se entender isso. Com relação à conversão em si, nós estamos falando da lei judaica em si, não da lei do Estado de Israel. Estamos falando da lei judaica. Perfeito. Então, as conversões que são feitas de acordo com a lei judaica, elas são validadas pela comunidade judaica internacional, sem nenhum problema. Perfeito. Estamos falando, então, de questões de ordem religiosa, que, digamos, cuja autoridade seria o rabinato, né? E isso, digamos, o Estado não pode interferir. Né? Então, Perfeito. então a questão religiosa em si, então essas conversões são autorizadas pelo Grão-Rabinato de Israel ou então pelo Grão-Rabinato das nações aonde os judeus estejam, como Estados Unidos, como Inglaterra, onde se faz mais conversões. Então, isso tem a ver com a lei religiosa e não com a lei secular. Então, Israel não interfere nisso. O Estado de Israel não interfere nisso. Muito bom. Agora, aqui no verso 2 eu quero fazer um paralelo, verso 2 do 53, porque diz assim, ó, porque ele brotou como uma planta seca, uma terra seca. Eu quero fazer esse paralelo, deixa eu ler ele todo, uma terra seca, né? É, como uma raiz em terra, não, brotou como uma raiz em terra seca. Não tinha nem formosura e nem beleza. Era visível que não tinha boa aparência. Se esse texto de 53, começando por aqui, ele aplica-se em Jesus como se fosse o servo sofredor, Jesus nasceu em Belém. É isso? Uhum. Sim, de acordo com o Belém que diz. fica em Israel. Belém é a terra do pão, não é isso? Ok. E essa terra seca? Então, pois é. Primeiramente, Geraldo, essa é uma boa referência, é uma boa linha de pensamento e é bom que as pessoas também já comecem a pensar, a refletir sobre isso. Né? Mas nós vamos voltar para o verso um, porque no verso um tem coisas ainda a ser exploradas. E já vamos passar para o Vamos, verso 2. Né? vamos lá então. Vamos que vamos. Porque o texto do verso um, guardando sempre essa ideia do verso 2, é bom que as pessoas já comecem a refletir sobre isso. A pergunta é pertinente. E nós vamos pegar essa pergunta novamente. Você vai refazer essa pergunta depois no verso 2. Uhum. Ok? Mas no verso 1 diz: a quem se mostrou o braço, a quem se revelou o braço do Eterno. Uzroa Hashem al-Miniglatá. Quando eu falo de braço do Eterno, eu estou falando das ações ou da força do poder de Deus a quem foi revelado. E essa pergunta é uma pergunta retórica. Por quê? É uma pergunta que já se responde, ela já tem a resposta inserida no contexto. Porque se. E tem uns links aí nos profetas de Jeremias, nele estender o braço forte, Sim, né? toda a Tem Torá, na uns. verdade, né? Ah, Nós lemos então que, bom, se o servo é Israel, é natural que o braço do Eterno, ou seja, o seu poder de salvação, o seu poder de redenção, tenha se revelado a ele. Porque quando eu falo braço, eu estou falando de poder de salvação, poder de redenção. detalhe importante. Porque os profetas dizem que o Eterno tirou Israel do Egito com um braço forte e mão poderosa. Salvou. Salvou. E um Né? detalhe: se alguém vem para salvar, não precisa de salvação. Detalhe importante que já vamos chegar lá. Eita. Já vamos chegar lá. Agora, aqui no caso, a quem foi revelado o braço, claro que foi ao servo, foi a Israel, porque Israel foi tirado do Egito com braço forte, com braço estendido e mão forte. Né?
Então, isso é. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer os sinais que foram feitos no Egito em favor de Israel, do servo. Perfeito. Então, foi a ele que o braço do Eterno foi revelado. Com certeza. Agora, se fosse revelado a alguma outra pessoa, essa pessoa ela seria então objeto desse braço, da salvação desse braço. Não seria mais salvador, e sim alguém que foi salvo. Perfeito. Importantíssimo. Aqui então é uma ideia passiva, é alguém que, na verdade, que recebeu salvação, que recebeu redenção. Não é alguém que salva ou que redime, mas é alguém que sofre essa ação. Sofre no sentido de receber esta ação. Então é Israel, é o servo que passou pelo deserto, que saiu do Egito com aquelas grandes maravilhas que Deus fez no Egito por eles. Então isso é Zroa Adonai, Zroa Hashem, braço do Eterno operando em favor deles. A eles então foi revelado a isso. Muito bom. Por quê? Porque eles precisavam de salvação, precisavam de redenção. Agora você imagine um Salvador precisar que o braço do Eterno se revele a ele. Que sentido faz? Nenhum, né? Muito bem. E Pode completar, João. então, nesse caso, você já explicou que nesse caso, como um salvador necessita de salvação, né? E daí em seguida entra verso 2, né? Aí eu entrar no verso 2. Então Entra vamos o lá. verso 2. Vamos ler primeiro o verso 2, né? Como é que tá a tradução sua aí? Então diz Tá. assim: vai a Al-Kayonek Lefanav, e foi subindo como um ramo diante da sua face, o Vechashoresh Me'eretz Tziyah, e como uma raiz de uma terra sedenta, Lotoarlo, não havia forma para ele, Velohadar, e não havia glória, venir Erru Velomar e vimos e percebemos Venechdehu, ou seja, que não havia deleite nele, ou seja, não havia prazer em vê-lo. Ah, o que o profeta está dizendo aqui, no caso, Geraldo, e demais amigos que estão ouvindo? Que esse personagem do capítulo 53, ele foi subindo como um renovo, como um broto verde diante da face de Deus, Uhum. na presença de Deus. Só quero chamar a atenção para a palavra Yonek, aqui, que aparece no verso 2, que tem a ver com, está, digamos, na mesma função de uma criança que ainda mama, uma criança de peito, Perfeito. um lactente. Yonek representa exatamente esta ideia. E representa a ideia de juventude, de força de juventude, né? Então foi crescendo, crescendo como um lactente, como um bebê diante da sua face, e como raiz de uma terra seca. Raiz de uma terra seca. Aí entra a Essa comparação. terra seca. Aí entra a comparação que você fez. Pode falar. Então, essa comparação que eu faço. Entra uma raiz de uma terra seca. Seca que a gente entende, vamos falar de Nordeste aqui do Brasil, que é seco, não tem água, né? As terras tudo rachada, né? Seco mesmo. E se compara esse personagem com Jesus, só que o Novo Testamento aplica que Jesus nasceu em Belém. Belém, Bethlehem, né? É a terra do pão, não é isso? Terra da farinha, da fartura, não é isso? É o nome da cidade, sim. Bethlehem. Casa do Pão. Então, se ele nasceu em Belém, Belém era essa terra seca? Apesar de Belém ficar digamos, nas margens do deserto de Judá, é uma terra que sempre foi próspera, né? Sempre foi, digamos, rica em alimentos. Basta a gente lembrar a história de Ruth, a Moabita, que quando ela imigra de Moab, juntamente com a sua sogra, né? Ela vai justamente para Belém,
E o que está acontecendo em Belém? Está acontecendo uma colheita, onde ela conhece Boaz. Perfeito. Ora, colheita numa terra seca, Não tem, não tem. né? Boaz estava colhendo, aliás, ela, Olhando. na verdade, Ruth se infiltra no campo, porque ela era uma pessoa carente, necessitada, ela se infiltra no campo e ela começa a colher o restante das espigas que caem ao redor da plantação, e Boaz a encontra. E havia uma grande fartura, tanto é que mostra, digamos, no evento uma festa da colheita, em que Boaz participa dessa festa, e aí o livro de Ruth se desenrola nesse cenário, em Belém, ou seja, um cenário de abundância de pão, abundância de víveres, abundância de cereais. Então aquilo é tudo menos uma terra seca. Aí também já começou a desmontar essa situação. E pelo que nós entendemos, não existe bebê feio, né? Não, não diz bebê feio. Pelo Bebê menos é nosso feio, né? conceito. Nasceu, feinho, todo mundo fala, bonitinho, entendeu? Ah, que gracinha. Esse aqui está brotando como uma planta, né? Um renovo De novo, que lembra a ideia do bebê, justamente, né? que lembra a ideia do bebê. E como é que esse bebê não tinha aparência, como a gente fala, todo bebê é bonitinho, e nem formosura, não tinha visibilidade diante dos olhos do povo? E Oh, aí? é. Então, só esclarecendo, a palavra bebê, ela é tinok em hebraico e ela vem dessa mesma raiz aqui, yonek, e que está sendo mostrada aqui, ou seja, o mesmo radical. Então lembra essa ideia. Agora, o questionamento é interessante. Já vimos então que Belém, na verdade, é uma terra em que há fartura de pão. E aqui fala Uhum. que ele foi crescendo como um rebento, como um renovo diante da face dele, da face de Deus, como um renovo e como uma raiz de uma terra seca, uma terra sedenta. Agora, por onde mesmo esteve Israel 40 anos? Uma terra seca, Uma terra seca. E quando Israel estava numa terra seca, já era uma nação antiga ou uma nação jovem? é uma nação jovem que estava nascendo, Então pronto, está se cumprindo aqui. Então, o que Isaías está descrevendo é a história de Israel, que ponto já por... tinha até se passado, né? ele está, na verdade, remetendo a tempos anteriores na história israelita. Não, isso Né? só um detalhe importante é que tem uma pergunta, eu não sei como é que está aí na tradução original, mas logo no verso 1, ele está perguntando quem acreditou ou deu crédito, falando de passado. Exatamente, aquilo que ouvimos, ou que temos reportado, porque aqui, na verdade, é como se fosse uma reflexão das nações. As nações refletindo quem vai acreditar, quem pode acreditar naquilo que nós ouvimos. Perfeito. E se Né? fosse futuro, 700 anos depois, teria que estar escrito quem dará crédito. Exato. Mim, então acreditou. Né? Enfim, aqui o que o profeta está falando é que as nações elas ficam perplexas ao olhar para Israel e saber da sua história que lá no princípio ela esteve numa terra seca e foi crescendo, crescendo como um renovo, uma nação jovem diante da face de Deus, mas naquele momento as nações não viam Israel com bons olhos, ou seja, Israel era feio diante deles, no sentido de que Israel não tinha a menor importância, era uma nação de escravos, uma nação de escravos recém-saídos para a liberdade. Você sabe que Israel enfrentou grandes problemas ao longo do deserto, inclusive com guerras contra povos que não desejavam permitir que eles passassem pelo seu território, os amalequitas entre eles. Então você percebe que Israel era uma nação, digamos, de alguma forma que as pessoas tinham repugnância. E no verso 3 a gente vai ver isso, né? É, Aqui na tradução da Sefer, foi depreciado e abandonado por todos, como uma pessoa atormentada e constantemente enferma, como alguém
conceda-nos a nossa face, ou seja, melhor, esconda-se a nossa face, ou seja, se escondia para não ver esse povo. E quando a gente olha alguns tapes passados do Holocausto, é terrível. É, essa é, digamos, o Holocausto já é, digamos, uma coisa mais lá na frente, mas também que reflete toda essa carga, né? Toda Ela essa vem carga. puxando, É, né? vem puxando. Então, o texto no verso 2 fala que não havia forma, não havia formosura, não havia beleza, não havia nada em Israel que para que as nações desejassem. No Perfeito. sentido de que as pessoas passaram a repudiar Israel desde o momento do seu nascimento. E quando nós vamos para a história, aí nós vamos ver, digamos, aí desde o Egito, onde eles foram perseguidos, nós vemos em seu próprio território, nós vemos depois aí ao longo da história, após o exílio babilônico, nós vemos também a diáspora, depois nós vemos aí as cruzadas, as inquisições, os autos de fé e até chegar a Shoah, o Holocausto, em pleno século XX, toda aquela barbárie cometida, porque na verdade as nações tinham ódio e nojo da presença de Israel no mundo. E aqui, quando eu olho aqui, no verso, a gente está fazendo um link, vai no 2, vai voltando por 3, porque os assuntos, eles são pertinentes, né? Na verdade, no 4 diz, na verdade, era os nossos sofrimentos. Eu quero entender esses nossos sofrimentos, porque está escrito aqui entre parênteses aqui da Sérvia, o sofrimento das nações que Israel suportava, né? E as dores de que oprimiam, mas nós o considerávamos um aflito, golpeado e ferido por Deus. Tá, mas aí já está um pouquinho lá mais na frente. Eu avancei demais, não. Isso, porque nós nem vemos o 3 ainda, né? É verdade. Nós precisamos ver o 3 ainda, certo? Certo. Então, 2, aqui eu acho que nós já demos uma boa análise. Aí no terceiro verso, no terceiro passuca, aí sim nós temos ali a ideia de que ele foi desprezado e esquecido pelos homens, né? Uhum. Bom, desprezado e esquecido pelos homens. Se você comparar com a história passada aí de Israel, não a contemporânea necessariamente, mas a passada, você vai perceber que o sentimento continua de desprezo e de esquecimento. Na verdade, Israel servia para as nações apenas quando era para tirar algum proveito para elas. Perfeito. Agora, se, digamos, a figura aqui é o servo que estamos falando, que ele foi desprezado e esquecido pelos homens, como que alguém esquecido ou desprezado pelos homens, colocando isso como as religiões interpretam, como é que alguém desprezado e esquecido pelos homens pode contar com 2 bilhões de seguidores? E isso porque, segundo a tradição deles, ele não voltou, né? Exatamente. Ele foi, A, está aí há 2000 anos e é adorado e parece que cresce, mas cresce, né? E é então, adorado, né? então isso não parece com alguém desprezado e esquecido pelos homens. Não é? Ele faz esse Ah, paralelo no período, então, da crucificação. Tentam colocar isso no período da crucificação, né? mas mesmo assim, se a gente olhar, por exemplo, em Lucas capítulo 4, você vai perceber que multidões o seguiam. Então isso também não parece alguém desprezado. Não, e nós vamos ver em Não outros é? versos do Novo Testamento que a sua Sim. fama percorria por todas essas aldeias. Parece alguém desprezado para você? Não, Ou esquecido? Né? não tem como. Então, um homem de dores, aí no caso fala Ish Machiovot Vidua Holim, quer dizer, conhecido e experiente em sofrimento. Experiente em sofrimento. Como é que se adquire experiência, Geraldo? Como é que se adquire experiência? Com o passar dos anos. Passar dos anos, Agora, errando, agora acertando. como que alguém pode adquirir experiência num único dia no sofrimento de martírio, por exemplo, ou do cumprimento de uma pena capital? Como que pode ser chamado de experiente em sofrimentos? Não tem como, é Agora, impossível. se você colocar 4.000 anos de história, aí você pode dizer que a pessoa é experiente ou que
esse personagem Sim. experiente em sofrimentos. 4.000 anos de história dá experiência pra caramba. Dá muita experiência Muita experiência. em sofrimento. Muita experiência. Agora, vamos contar então os 4.000 anos, desde a questão do Egito, vamos colocar incluindo aí as inquisições, né? Os pogroms, os autos de fé, as expulsões em massa, as expulsões na época dos reis católicos da Espanha, em que os judeus foram banidos da Espanha e Portugal, em que foram banidos dos reinos aonde viviam, aonde foram saqueados, suas famílias destruídas, suas casas, propriedades confiscadas ou queimadas, né? A sua semente praticamente extinta de várias nações. Quer dizer, isso é experiência em sofrimento. Agora, Agora, experiência, na verdade, não se adquire em uma única hora, em um único dia. nem 3 anos, porque, Não, segundo. mas 3 anos não foram 3 anos de sofrimento. Então, isso que eu quero 3 anos chegar. de pregação. Porque Né? se ele para o seu trabalho aos 30, Hum. estamos fazendo um paralelo para compreender 53, que aplica o Senhor Jesus. Se ele para aos 30 e vai evangelizar, evangelizar é sofrimento? Eis a questão. Né? Não percebemos dessa forma. Né? Não tem como perceber dessa forma. Certo? Porque isso é fugir à lógica. Né? Experiente em sofrimentos, de que forma? Né? Tem que ser realmente, digamos, tem que ter um histórico de sofrimento, um histórico de sofrimento. E esse histórico de sofrimento você só percebe quando você entende, pelo contexto do próprio profeta Isaías, que o servo é Israel. Agora eu pergunto, Né? os leigos, como eu era um leigo, a entender, compreender, lia cegamente, sem compreender o contexto, porque só ficava no 53, não ia para os links, não linkava os outros textos para compreender bem, né? E nem seminários que eu participei também ensinava você a fazer esses links para você compreender. Eu pergunto, os seminaristas, os professores de escola bíblicas, eles também não compreenderam o texto, ou compreendiam e ensinava para abafar a verdade. O grande problema, Jota, é que normalmente as pessoas que estudam esse texto nas religiões, eles não estudam como nós estamos estudando aqui, verso a verso, ok? E não estudam fazendo as comparações com o próprio livro de Isaías. Veja, não somos nós que estamos dizendo isso, não é outro livro que está dizendo isso, é o próprio Isaías, dentro do contexto que diz o servo é Israel. Né? Com certeza. Então, se eu aceito o que está escrito, independente de, eu não vou recorrer a nenhum outro expediente. Eu tenho que aceitar aquilo que está escrito. Se eu aceito isso aqui como inspirado, por que as outras partes de Isaías não seria inspirado? E o texto, nós lemos na aula passada, todo mundo viu, N textos que diz claramente que o servo é Israel, ninguém mais. É Israel. Portanto, não, isso está fora da discussão. Mas só que é o seguinte, eles são muito focados aqui no 53, já separaram o 53, destacaram o 53 fora do outro contexto, justamente para ver o que eles querem ver. Não querem compreender o real. Isso. E aqui, esses versos 1, 2, eles ignoram simplesmente. Eles só pegam aquela parte, por exemplo, do verso 4 em diante. Que as nossas doenças ele carregou, as nossas dores ele suportou. Então eles só pegam, digamos, o núcleo que interessa e o contexto todo é descartado. Esse verso está no verso 4. Nós passamos no verso. Aí está verso 4, verso 5. Não, verso 4, onde certamente ele levou as nossas dores, nossas enfermidades e as nossas dores suportou. Né? Então, o que acontece? E aí foi reputado como ferido, aflito, ferido de Deus e oprimido. Né? Então, essa parte no verso 4 é o que eles pegam, mas só o verso 4. Aí, quando você pinça um texto, um passuca, um verso fora do contexto, é claro que você pode
pintar um quadro, ou N quadros diferentes, né? Lógico. Mas quando você tem o contexto, você não tem como fugir dele, não tem como criar outra ideia. Porque o contexto ele vem todo amarradinho. Tá tudo amarradinho. E no verso 5 ele vai dizer que estava, né, porém, né, por nossas transgressões e oprimido por nossas iniquidades. E seu penar era para nosso benefício. Nosso quem? Exatamente. Então nós vamos chegar lá. O verso 3, ainda, na questão da experiência em sofrimentos, Uhum. mostra então, descarta qualquer outra pessoa que tenha tido apenas um dia de sofrimento. Porque isso não é experiência. Né? É, o Bom, negócio aqui e, ficou estreito aqui, hein? e o final do verso 3, eu quero realmente fazer algo meticuloso. Diz assim: o remaster panim mimenu nivze velo hashadnuhu. E como o que esconde a sua face dele, desprezado e não reputado e não estimado. Ou seja, é como se as pessoas escondessem a sua face dele. Ou seja, aquela pessoa que incomoda, ou sabe aquela pessoa que a visão da pessoa nos incomoda? Entendi. Nos incomoda? Então, mas esse incômodo é um incômodo injusto. Por quê? Pense, por exemplo, quando uma pessoa pode fazer o bem, Geraldo, passa por alguém que está necessitando e vira o rosto. É triste. É a mesma estrutura que nós temos aqui. É como se as nações passassem diante de Israel, vissem a situação degradante de Israel e virassem o rosto. Ninguém mais ajudou. No sentido de que, sabendo que havia uma injustiça sendo cometida, as pessoas simplesmente viraram o rosto. Né? Perfeito. O remaster panim mimenu nivze velo hashadnuku. Ou seja, como que alguém que esconde a face dele, porque ele não era desprezado e também não era reputado, não era estimado, digamos, como pessoa, como alguém. Então, essa é a ideia aqui. Essa é a ideia aqui. E o que as religiões interpretam é que Jesus morreu, digamos, ainda estimado pelos seus seguidores e por multidões que o aclamavam como rei dos judeus. Então, não existe um paralelo aqui. Isso aqui só se cumpre mesmo na história do próprio povo de Israel. Ok?